Olá, seja bem-vindo, 4 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 9 minutos e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade junto comigo. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 34.101 casos de Covid-19. Desse total, 33.118 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 10.449 pessoas. Infelizmente, já são 895 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 6 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo 2 em UTI. E já dos casos suspeitos, são 4 internadas e até o momento 3 permanecem na UTI. Somados, os números representam 38% de ocupação em leitos de UTI e 5% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 525.242 doses aplicadas, ou seja, 93% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 87% da população já completou todo o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E outras 52% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Em abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e por isso nós estamos recebendo a assistente social e representante da Associação de Pais de Autistas de Jacareí, a APAJAC, Leda Alcântara. Seja muito bem-vinda, Leda. Muito obrigada. Leda, queria que você começasse comentando um pouquinho sobre o que é a APAJAC, o que é essa associação aqui da cidade. Então, a APAJAC é uma associação de pais de autistas de Jacareí e surgiu em 2011 por um grupo de mães, eram umas 8 mães, que percebiam a necessidade que tinha que ter alguma coisa direcionada e focado mais para o autismo mesmo. Porque na época as crianças eram tratadas na JAM, na CEPAC, mas não tinha uma coisa específica. E essas mães faziam tratamento fora, na época tinha que ir para Taubaté, numa psiquiatra para laudar, iam até São José dos Campos. E conversando com alguns profissionais, elas entenderam que deveriam se organizar e montar uma associação. Então foi assim que surgiu a APAJAC em 2011. É um local aqui em Jacareí e atende qual público? Somente autista e familiares. Temos autistas com outras comorbidades, mas se não tiver autismo, a gente direciona para um outro setor. Atualmente, passando de 2011 até o dia de hoje, já passou umas 500 famílias autistas com diagnóstico feito a partir da APAJAC. Nós temos uma pediatra que faz umas escalas e depois a gente direciona para o CAPS infantil para que seja feito o laudo. E depois eles retornam para nós para fazer as intervenções. Lá nós temos pedagogo, psicopedagogo, pediatra, assistente social. Nós temos uma equipe, a nossa equipe só não consegue atingir ainda uma terapeuta ocupacional e uma fono, por conta que a gente está num espaço que ainda não está regularizado. Por conta disso, somos todos voluntários, não temos nenhum funcionário efetivo, ninguém recebe nenhuma remuneração. Leda, são muitas pessoas que passaram por ali, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, além do atendimento e do acolhimento do autista, existe também um acolhimento das famílias, né? Qual que é a importância disso? A gente trabalha com 2 projetos lá. Em relação às crianças, o projeto é chamado de AVD, que é Atividade de Vidas Diárias, que a gente ensina desde comer com garfo, faca, fazer o desfraude, fazer com que esse jovem entre no mercado de trabalho, que essa criança consiga conviver na escola. Nós temos uma parceria muito grande com as escolas da prefeitura, a gente dá um apoio total, desde palestra, orientação. E com a família o trabalho ainda é mais importante. Nós temos um outro projeto chamado Cuidando do Cuidador, porque essa mãe, quando descobre ou percebe que tem alguns sintomas autísticos e algum profissional pede para ela procurar ajuda, quando sai esse laudo, a gente fala até que é passado por um luto. A mãe tem que desistir daquele filho que ela idealizou e aceitar aquele que Deus mandou. E é uma luta árdua, normalmente a família sofre muito, então a gente tem na APAJAC hoje uma equipe de 4 profissionais psicólogas que faz esse trabalho, que é Cuidando do Cuidador.
Nós entendemos, principalmente a pediatra, a doutora Lúcia fala muito isso para nós, que quando a mãe não está bem, essa criança não vai responder em nenhuma intervenção que a gente faça. Então a gente precisa começar pela mãe. Nós tratamos a família, né? A mãe, a avó, o tio. Existe também a não aceitação, já vem em primeiro lugar da família, e essa mãe ela se encontra sozinha. Então ela precisa sempre de apoio. E esse trabalho nosso lá é o mais forte, inclusive, do que tratar as crianças. Acaba sendo uma consequência. Ela vem para se tratar e essa criança passa pela psicopedagoga enquanto ela está em tratamento. Leda, a gente pode falar que isso é um reflexo positivo, todo esse trabalho, também para a cidade, né? Você falou dos desafios estruturais de jacareenses terem que ir para outras cidades para realizar todo esse atendimento. Como que você acredita que tem sido o reflexo para a cidade de Jacareí o trabalho da APAJAC? Eu acho muito importante. Inclusive, a gente recebe crianças com sintomas autísticos que vêm pegar diagnóstico ou saber com a gente o que fazer, buscar orientação. Nós recebemos bastante pessoas de Guararema, Santa Branca. Eu tenho crianças que vêm de Santa Branca, de São José. E só que antes, quando não tinha APAJAC, era pior ainda. Ia para Taubaté, buscava muito no CTA, que tem uma equipe lá que entende aqui em São José de autismo. Mas agora aqui em Jacareí, com o CAPES, com a vinda do CAPES infantil, a gente já consegue fazer esse laudo, né? E dar continuidade por aqui mesmo. Então, acho que a APAJAC veio para somar com a cidade, a APAJAC é muito necessária. A Associação de Pais de Autistas trabalha, inclusive, em parceria com as escolas. A professora, às vezes, não sabe o que fazer com aquela criança, mas ela percebe que tem alguma coisa errada. Então, ela nos procura, nós vamos em quase todas as escolas, fazemos palestras, damos orientação. E o que precisar, a gente está à disposição. Nós queremos ajudar essas famílias. É um trabalho que já está recolhendo frutos muito positivos, né, Leda? Com certeza. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre a APAJAC e também sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre a questão do autismo aqui na cidade. Já volto a conversar um pouquinho. A Patrulha do Sossego da Prefeitura de Jacareí está trabalhando na cidade para tentar impedir que barulhos e já autuou estabelecimentos que descumpriram as regras. Desde 2021, entrou em vigor em Jacareí a nova lei que prevê a autuação para estabelecimentos e residências que causem a perturbação do sossego. Nós, quando chegamos aqui, identificamos que existia um grande número de reclamação de perturbação do sossego na cidade. Com isso, a gente entendeu a necessidade de melhorar a legislação que já existia e, com essa melhora da legislação, tendo mais controle sobre o problema que, de fato, era gerado pelo impacto dos ruídos que os locais emitiam, nós treinamos esse time e essa nova legislação nos deu mais condição de controlar e atender às demandas de denúncia da população. A capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão foi feita com todo o efetivo da Guarda Civil para que atuem de acordo com a nova legislação. Assim foi criada a Patrulha do Sossego. Porém, nós temos um time específico que faz algumas ações voltadas para as maiores reclamações que a gente tem. Mas se tiver alguma viatura passando em algum local e tiver a denúncia daquele local, qualquer GCM está hoje capacitado a executar a legislação. Antes da patrulha autuar, o estabelecimento é notificado para sanar a irregularidade. Caso volte a receber denúncia sobre o mesmo local, os valores são determinados da seguinte forma. Para a pessoa física, a multa é de 25 VRMs. Já para a pessoa jurídica, o valor aplicado é de 50 VRMs. Em caso de reincidência, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, a multa é em dobro. E a partir da segunda reincidência, o valor quadruplica. No caso de proprietários de estabelecimentos comerciais, a punição pode ser a interdição e até a cassação do alvará de funcionamento. O guarda James atua na Patrulha do Sossego e ressalta a importância dos trabalhos que estão sendo realizados pela equipe. De uma visão bem abrangente, ela é muito importante. Primeiramente que ela vai trazer a paz aos vizinhos ali, aos redores do estabelecimento. Para que eles possam dormir, ter uma noite em paz, sossegada. É aí onde surgiu o nome da Patrulha do Sossego, vistas que esses locais, devido à quantidade de aglomeração de pessoas,
e o consumo de bebidas alcoólicas, eles costumam obstruir a via com falatórios, algazarras e muitas das vezes com um som muito alto, já na parte da madrugada, aí onde o pessoal quer descansar, né? Até o fechamento dessa matéria já foram realizadas 32 interdições, 12 multas aplicadas e mais 53 notificações por infrações de perturbação do sossego e violação à lei das adegas e de posturas. De acordo com o guarda, o número de denúncias teve redução no último mês. O medidor do mês de fevereiro já acusou aí uma redução de aproximadamente 30%, caindo aí para em torno de 120 denúncias no mês de fevereiro. A atuação da patrulha depende das denúncias de perturbação e devem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Civil. A solicitação pode ser feita de forma anônima, mas é importante a identificação do denunciante. Então, basicamente, pode ser feito de maneira anônima? Sim. Porém, nós insistimos a todos que se identifiquem, porque a sua identidade será mantida por sigilo. Mas é importante que nós tenhamos essa informação justamente para entender qual é realmente esse impacto que está sendo gerado pelo reclamante. A gente volta a conversar com a Leda Alcântara, que é assistente social e também participa da APAJAC, que é a Associação de Pais de Autistas aqui de Jacareí. Leda, a gente estava comentando um pouquinho sobre o que é a APAJAC e nesse final de semana, no sábado, dia 2, teve um dia muito importante, que é a questão da conscientização sobre o autismo. Queria que você comentasse qual que é a importância dessa data para essa causa. Então, essa data, dia 2, a ONU, em 2007, colocou essa data como Dia de Conscientização Internacional em relação ao autismo. E em todas as cidades é comemorada, né? No Rio de Janeiro, eles deixam o Cristo azul, e tem algumas cidades que deixam até a igreja azul. E muita gente até pergunta por que o azul. É porque de cada 10 crianças, 9 autistas é masculino, é menino. Então, por isso que é essa cor, né, que predomina mais. E nós aqui da cidade não poderíamos deixar passar batido. Por conta da pandemia, a gente ficou 2 anos sem comemorar nada e eu peguei as mães e falei, esse ano nós vamos novamente. Já é a 4ª caminhada, é Caminha Autista. A gente não faz na rua por conta que alguns deles podem escapar da mãe e eles não têm noção de perigo, muitos não conhecem o que é medo. Então a gente faz dentro do parque da cidade. A gente dá uma volta e esse ano a gente pode contar com 2 professores de educação física que fez lá uma atividade com eles e na sequência a gente faz um grande piquenique. Eu consegui reunir, pela lista de presença que eu tenho, tinha umas 60 crianças autistas junto com seus familiares, então a gente estava em faixa mais ou menos de umas 120, 130 pessoas e foi muito bacana, foi muito divertido. Teve mãe que ficou muito emocionada porque a criança nunca tinha ido até o parque, porque a mãe às vezes tem receio de levar e essa criança às vezes bate na outra ou joga areia no olho, ou simplesmente pega um brinquedo porque eles não têm muito entendimento. Então elas ficaram muito sensibilizadas, elas gostam, sabe, me agradeceram muito e eu me senti realizada de poder mais uma vez fazer esse trabalho. Essa é a importância da data, né, Leda? Sim. De poder reunir tanta gente sobre essa causa, né? E mostrar, né, o que é o autismo, quem são nossas crianças são lindas e elas estão aí, ser diferente é normal. E depois quando elas se misturaram lá no parquinho com outras crianças, ninguém sabia quem era quem, somente a gente. E isso é muito importante, né? Essa conscientização, as outras pessoas nos verem. Teve pessoa que veio perguntar o que era, mas por que eles são autistas, não aparece, mas eles são bonitos demais, né? Porque não tem às vezes a fisionomia como síndrome de Down. Então eu acho muito importante, a gente tem que estar sempre se mostrando e agora a gente tem bastante apoio também, né? Até supermercado agora a gente tem uma fila específica, porque eles não têm muita paciência de esperar. E a gente pode passar com eles. E hoje em dia as pessoas já fazem um olhar mais com amor pra gente, com mais, né, cumplicidade. Leda, você comentou um pouquinho sobre esses estereótipos, né, que afeta diretamente crianças e adultos que são autistas. Queria que você comentasse sobre esses desafios sociais e esses problemas mesmo que com certeza inferem na formação de todas as pessoas, tanto dos familiares quanto nessas pessoas que possuem o autismo. Sim. São vários, né? Se a gente for abrir aqui é um leque, mas existem 3 sintomas específicos que determinam que essa criança tem sintomas autísticos, que são dificuldade na fala, a socialização e a comunicação. Então, se a criança atinge aí 3 anos de idade, não fala nem papai, mamãe,
A professora às vezes fala, mas ele é tão tímido, fica no cantinho, não tem interesse, ele não consegue se socializar, ou ele não consegue se comunicar, ele pega a gente pelo dedo e leva até a água. Então, existem umas escalas até que a gente faz lá na PAJAC, que é feita pela doutora, e nessas escalas ela consegue identificar alguns sintomas, mas os 3 principais são esses: falta de socialização, não se comunica e não é verbal. Nós temos criança autista que não é verbal até hoje, ele não verbaliza, ele não fala. Quando fala, fala com muita dificuldade. E a PAJAC é tão importante que quando a gente às vezes se depara com uma situação dessa, uma criança chega lá pequenininha, com 2, 3 anos, hoje eles estão com 10, 11, 15, 14, hoje nós estamos com muitos jovens, e eles começam a falar, e eles se socializam. Então, isso faz valer a pena a gente se manter firme, e a PAJAC está aí para ficar. Leda, queria que você comentasse um pouquinho, né, em cima desses sinais. Eu percebi esses sinais em alguém da família, num filho. Qual que é o primeiro passo a ser feito? Então, normalmente, quando é percebido na escola pelas professoras, pelas pedagogas, elas já falam de nós, porque nós temos esse hábito de ir até a escola e fazer palestra, esclarecer, orientar e falar. Se perceber algum sinal, a gente deixa o nosso telefone, nós falamos da entidade. Então, o fluxo agora, antes passava pelo pediatra nas UBS, agora vai direto para a PAJAC. Eu estou com uma demanda muito grande, uma demanda reprimida até, minha mesa está lotada de prontuário. Eu estou com uma faixa de umas 450, 500 crianças, que passa efetivamente, são umas 150. A gente atende de segunda a quarta essas crianças e os pais, e também dia de sábado. Só não atendemos mais porque não temos profissionais, porque somos todos voluntários. Mas a qualquer sinal, a qualquer percepção, ou alguém falar, olha, parece que ele é meio parecido com o meu, e o meu é autista, pode procurar a PAJAC, que a gente está à disposição. Estamos para acolher mesmo esses pais e esclarecer e orientar no que a gente conseguir fazer. Em cima disso, depois de todo esse acolhimento, desse atendimento, aí é encaminhado para o CAPES infantil, para o SIM. O CAPES infantil é o mais apropriado, porque daí a criança fica ali até 18 anos. Na PAJAC não dá laudo de autista, ali faz o diagnóstico, percebe se tem sintomas ou não através de umas escalas que é aplicada pela nossa pediatra, a doutora Lucilena Mato. E ela tem também especialização em autismo e hoje em dia ela é referência em Jacareí no autismo. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Leda, sobre todo esse trabalho da PAJAC, que é extremamente importante aqui na cidade. Peço licença. Ontem, Jacareí completou 370 anos. A programação especial desse aniversário continua. O Pátio dos Trilhos segue reunindo diversas atividades, entre elas a feira gastronômica, com diversos tipos de comida e bebidas. Às 18h30 tem teatro com a peça O Zangado Comeu a Maçã Enganado. Às 19 horas, roda de capoeira com o mestre Narciso e, para fechar a noite, às 20h30, Taí, com uma apresentação da cultura japonesa que reúne diversos instrumentos de percussão. Todas essas atividades são gratuitas e você é convidado para participar. É só ficar atento ali e entrar no site da Fundação Cultural. E Jacareí segue na campanha de imunização contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as novidades sobre a campanha de vacinação aqui na cidade? Bom dia a você, Isabela. Bem-vinda de volta ao Bom Dia Jacareí. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, mais uma semana começa e a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui no município. A primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada a todos acima de 5 anos que por algum motivo não tenham começado o seu esquema vacinal. Já a dose reforço é aplicada para os maiores de 18 anos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses. Hoje, Jacareí dá início a um novo público para receber a 4ª dose da vacina, e quem pode receber a 4ª dose hoje são as pessoas acima de 60 anos. Então, 4ª dose da vacina para quem recebeu a dose reforço há pelo menos 4 meses. Atenção, os idosos acamados vão receber a 4ª dose no seu domicílio e vai ser feito por forma de agendamento pela Secretaria de Saúde. Então, pode ficar tranquilo que eles vão entrar em contato para fazer esse agendamento. Quem for tomar a dose da vacina precisa levar um documento de identificação com foto
comprovante de endereço e o indispensável cartão de vacinação. A aplicação é feita em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 16 da tarde. Então, lembrando, hoje começa a aplicação da 4ª dose para pessoas acima de 60 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos 4 meses. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e outras dúvidas você pode tirar pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. E bairros da cidade enfrentam há décadas problemas com desmembramento de lotes. Para solucionar esses desafios, a Prefeitura Municipal de Jacareí está realizando estudos e deve mandar em breve para a Casa Legislativa um projeto de lei. Naldinho é morador do bairro Jardim do Vale desde criança. A casa dele foi construída ao lado da residência do irmão, em uma área de 250 metros que foi presente do pai. O problema é que hoje, apesar das casas terem números e contas de água e energia separadas, estão registradas no mesmo lote. Quando meu pai comprou 2 lotes aqui, os lotes são assim, 250 metros. E o outro lote ele acabou doando para mim e para o meu irmão, que são 125 para cada um. Então, na verdade, quando ele comprou lotes aqui no Jardim do Vale, ele não conhecia, ele não sabia dessa situação. Veio saber posteriormente, devido por ele ter doado para a gente os lotes, que não dava o desdobro. O desdobro ou desmembramento de lote é a divisão de 2 partes ou mais habitáveis de acordo com as dimensões exigidas pelo município, sem a necessidade de criar ou modificar logradouros. Em Jacareí, os bairros Jardim do Vale, Maria Amélia, Colônia e Paraíso enfrentam o problema há décadas, pois à época do loteamento foi registrado em cláusula de cartório restrições ao desmembramento. À época, isso foi colocado por questões de infraestrutura, que talvez o bairro não tivesse infraestrutura suficiente de água, esgoto, para atender toda a população daquele bairro, né? Se dimensionou para X lotes e se você permite o desdobro, você pode multiplicar esse número de lotes, né? Então, a questão foi justamente de limitar a quantidade de unidades de residência e, por consequência, a quantidade de pessoas. Dezenas de munícipes lutam pelo desmembramento há cerca de 40 anos, pois, como consequência, muitos não conseguem regularizar a documentação dos imóveis. Então, todo o desdobro do município ele é regrado pela lei de uso e ocupação do solo. Só que o que acontece? Nesses bairros onde existe a cláusula cartorial, quando chega no cartório para registro, é barrado. Aqui no Jardim do Vale são pelo menos 100 casos igual ao nosso, semelhante ao nosso, que pessoas que edificaram a casa nos seus lotes, dividiram aí e não dão um desdobro. Pessoas que têm um lote, às vezes, e foi dividiu com um amigo, com um conhecido, ou até mesmo com um estranho. Tem essa dificuldade, porque se ele precisar vender, ele precisa da assinatura e o outro aceitar que está comprando. Então, assim, é uma coisa bem, assim, difícil até mesmo de lidar com isso, né? Cria uma situação, assim, adversa, porque às vezes a pessoa quer vender e não consegue por causa do desdobro. O presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, acompanha a situação de perto. Em reuniões com os moradores do bairro Jardim do Vale, analisou o problema e buscou caminhos para resolver junto ao Poder Executivo. Como era um loteamento só de 250 metros, o exemplo Jardim do Vale, né, no desmembramento você tem que saber se comporta as redes de esgoto, né? E o SAI fez todo esse estudo, né, mais de um ano fazendo esse estudo, o SAI viu que tem condições de comportar, né, mais uma ligação de esgoto, e aí nesse sentido que veio tramitando na prefeitura, no planejamento, né, e agora a gente já fez todo esse estudo, viu que é possível, e agora a gente espera o mais rápido possível, né, tá vindo para a Câmara Municipal, e quando chegar aqui, com certeza, a gente vai votar aí o mais rápido possível para que essas pessoas sejam beneficiadas. A Prefeitura Municipal está finalizando os estudos para, então, apresentar um projeto de lei que resolva o problema. Então, a gente precisa de um projeto de lei que derrube essas cláusulas e diga que a lei de uso e ocupação do solo ela se sobrepõe sobre as cláusulas do loteamento colocadas em cartório à época. Antes da gente fazer esse projeto de lei, a gente levantou com as secretarias
que tem atividades nos bairros, infraestrutura, SAI, se a infraestrutura existente é compatível com o desdobro desses lotes. E todos os posicionamentos foram positivos. Então, hoje, não existe mais limitante além dessa cláusula cartoral. Então, a gente espera que com esse projeto de lei isso possa ser superado. O projeto de lei está previsto para ser votado em breve na Casa Legislativa. A gente volta a conversar com a Leda Alcântara, que é assistente social e também participa da APAJAC. Leda, você que está ali no dia a dia da APAJAC, que é uma associação de pais de autistas, quais são os desafios que você observa de estereótipos, estigmas que a sociedade cria perante o autismo e que prejudica diariamente no acesso, no acolhimento dessas pessoas? Então, eu acho que já inicia dentro da própria família. Quando essa mãe vai buscar ajuda porque ela percebe que o filho é diferente ou está fazendo algum comportamento diferente ou é avisada por alguma profissional, o próprio pai da criança, os avós já não aceitam. Porque entende-se até algum tempo atrás que autista era aquela criança que ficava o tempo inteiro fazendo, estereotipia, como você diz, chacoalhando. E não é, o autista, a gente tem até uma escala quando faz a palestra que mostra todo, por isso que chama espectro, ele pode estar leve, ele pode estar moderado, ele pode estar grave, depende da situação. Quando ele está em crise, ele está com espectro grave. Então, normalmente a sociedade espera encontrar uma criança se chacoalhando, se beliscando, se automutilando, e não é sempre assim. Às vezes a gente tem algumas situações pontual no supermercado, por exemplo, quando alguma mãe vai fazer compra, eles não têm muita noção de tempo e espaço. Então, se eles entram no mercado, deu o tempo deles, vai ter que ir embora. Então, nós temos muita mãe que deixa o carrinho cheio e vai embora. E às vezes algum familiar também que não aceita, fala, não chama ela, porque se ela for no aniversário, ele sobe na cama elástica e não quer descer mais, porque ele não entende, agora não é sua vez, volta lá e vai na fila. Ele não consegue ter esse entendimento. Na APAJAC a gente costuma fazer muita festinha, para que eles possam mesmo participar de uma cama elástica, entender, agora vai para a fila, agora não é a sua vez. A gente trabalha com bastante coisa estruturada, nós tentamos manter uma rotina para que eles possam também entender em casa. Agora não é sua vez, agora tem que esperar um pouquinho, mas só que esse pouquinho para eles é muito. Mas então começa normalmente dentro de casa, o pai não aceita. Eu faço muito acolhimento de mãe que ela fala, olha, eu estou aqui, mas eu estou escondida do meu esposo, porque ele não vai aceitar. E às vezes acontece de chegar lá com um laudo e muito bravo e falar, a gente não aceita, a gente quer uma segunda opinião, vamos fazer outro exame. Não existe exame para detectar autismo, existe observação com uma equipe multidisciplinar. Então é muito importante, e quanto mais cedo perceber esses sintomas, que a criança tiver algum comportamento diferente, procurar a APAJAC, ou procurar um pediatra, ou procurar o CAPES infantil, porque quanto mais cedo essa criança tiver uma intervenção, mais rápido ela sai do espectro. Ela não vai deixar de ser autista, mas ela vai ficar estabilizada, ela vai conseguir ter uma vida social e acompanhar, às vezes com um pouco mais de lentidão. Mas se trabalhar essa criança, ela consegue, e esse jovem depois insere no mundo de trabalho, e ele casa, e ele tem filhos, né? E a gente tem autista engenheiro, eu tenho muitos adultos, eu tenho alguns lá, né? Que eu tenho desde a minha faixa etária lá, desde 1 ano e 8 meses até 57 anos. Leda, diante de tudo que você falou, a gente observa a importância da informação, né, para chegar nas pessoas, tanto para quem possui um filho ou algum parente autista, mas também para a gente de fora, para ter essa consciência mesmo de acolher essas pessoas, né, porque como você falou, é algo muito comum e é uma pessoa que pode progredir como qualquer outra. Agora, Leda, queria que você comentasse um pouquinho sobre o atendimento da APAJAC. Você comentou um pouquinho sobre esse acolhimento dos familiares. No dia a dia, como que é realizado? Existem atividades de grupo, rodas de conversa para essas crianças e adultos que são autistas e estão ali na APAJAC? Quais são as atividades principais? Então, como eu comentei no início, nós não somos efetivos, nós somos voluntários. Então, dia de segunda-feira, trabalha uma psicóloga e um psicanalista quase o dia todo, atendendo as mães. À tarde, trabalha a doutora Lúcia, recebendo aquela mãe que vem pela primeira vez para fazer essas escalas e ver se realmente tem sintomas autísticos ou não. Então, dia de segunda-feira, a gente atende aproximadamente umas 15 pessoas, que passam todas as segundas-feiras, ou a gente deixa por quinzena, porque não temos profissionais e a demanda é muito. Eu estou com uma demanda reprimida, repito, bastante. Na terça-feira, as crianças também, outras crianças, passa por psicopedagoga, pedagoga, neuropsicopedagoga. A gente
Ajuda muito a escola regular, porque a professora às vezes não dá conta de alfabetizar ele lá, e a gente tem um método estruturado, todo direcionado para o autista, que a gente cria uma rotina com ele. Nós temos, por exemplo, criança que aprende matemática contando 2 carrinhos, com mais 2 carrinhos vai dar 4 carrinhos, porque o objeto de desejo dele é o carrinho. Se for dinossauro, a gente parte para o dinossauro. Se não consegue pegar no lápis, na caneta, a gente vai pelo computador. O importante é que a gente deixe essa criança preparada para encarar lá na ponta a professora da escola regular, né? Então a gente trabalha em parceria, a gente gosta muito inclusive dessa parceria, a gente visita as escolas regularmente, a gente observa essa criança no recreio e fala para a professora qual é o objeto de desejo. Ele tem um livro que ele gosta. Por exemplo, nós temos uma criança lá, um menino que ele gosta muito de um livro, ele já chega com o livro debaixo do braço. Então a gente toma esse livro dele quando ele entra e só devolve quando ele pratica as atividades que a gente propõe. Então, a gente tem um pouco de conhecimento de aba, a gente trabalha com PECs, com teacher. Então, a gente tem todo esse trabalho que a gente estuda muito. Eu, além de assistente social, sou pedagoga, psicopedagoga, eu atendo algumas crianças também. E a gente faz todo o estudo nosso voltado para o autismo, para a gente tentar ajudar o que a gente puder com o nosso conhecimento. A gente ainda não sabe tudo, porque cada dia chega um autista diferente. E as crianças vão segunda, terça e quarta. Se arrumar mais voluntário, a gente vai na quinta e vai na sexta. E no sábado, eu acho muito bacana que no sábado tem um trabalho assim legal mesmo. Eu até brinco, eu falo, é o dia que eu gasto mais dinheiro com pão. Porque a gente consome uma média de uns 40 pães no sábado. Porque vai muita criança e vai a mãe. A gente aproveita para quando trata da mãe para fazer intervenção com a criança. Então, existe 2 psicólogas que vai no sábado e 3 psicopedagogas e uma pedagoga no sábado, que são as pessoas que trabalham de segunda a sexta e só tem disponibilidade no sábado. Então, a gente forma ali uma grande família de 22, 25 pessoas, entre mãe e crianças, e faz grupo lá fora, no pátio, atende individual, as crianças também aprendem bastante coisa. A gente ensina lá desde escovar dente, ir no banheiro, desfraude. Tem um supermercado bem de frente que eu me aproveito já da situação, atravesso a rua com eles e faço compras para que eles possam, quando estiver acompanhando a mãe, não estranhe tanto esse ambiente, né? E é isso, daí a gente sai de lá meio-dia, 1h, e as mães todas felizes, e as crianças gostam muito. Eu tenho mãe que fala, ele só come se vier aqui, ele só come se eu falar, nós vamos lá na Leda. E às vezes até eles confundem a Pajac com a Leda, eu sou a Leda, a Pajac é a Pajac. Mas as crianças já criaram essa referência comigo. É realmente um trabalho de trazer autonomia, né? Sim. Tanto para os pais quanto para as crianças, um trabalho muito efetivo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Leda, peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber sobre os cuidados com a dengue e mais informações sobre o edital de artes visuais. A gente volta daqui a pouco. Água parada é muito bom pra mim. Nascem muitos mosquitinhos, sim, sim, sim. Sim, 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 o quê? Não vou deixar. Não! Água parada pra mosquito não. Vai, gatinho, muito bem. Pensa onde é que tem? Água parada. Vamos lá virar o pneu. Xoxuá, vira a garrafinha. Xoxuá, caixa d'água tampadinha. Tum, 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 vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho. Xoxuá, tira a água de lá. Xoxuá, põe areia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho. Falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo. E todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na calha e no pneu. Pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, lava, enxuga. Todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada.
responsável pelos problemas de segurança do seu município. A quem recorrer se o problema for com transporte público. Vereador, prefeito, deputado, presidente, todos podem interferir em qualquer assunto? O Brasil é um país federal, o que quer dizer que o poder político é dividido entre várias instituições e pessoas. Temos os municípios, os estados e a União, e a estes chamamos níveis de governo. Níveis de governo e poderes se combinam no Estado Federativo. Cada nível de governo, em sua organização interna, reparte-se nos poderes que conhecemos. Assim, a União conta em seu domínio com os poderes legislativo, executivo e judiciário, classificados neste caso como legislativo, executivo e judiciário federais. Da mesma forma, os estados contam com os poderes legislativo, executivo e judiciário, chamados aqui de estaduais. No caso dos municípios, ao contrário dos outros, está ausente o judiciário, havendo apenas os poderes legislativo e executivo municipais. Chamamos poder legislativo aquele exercido pela Câmara de Vereadores, pelas Assembleias Estaduais e pelo Congresso Nacional. O poder legislativo cria leis e fiscaliza politicamente o poder executivo. O poder executivo é aquele comandado pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente da República. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa a conferir um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Valmir, do União do Brasil, que é o Valmir do Parque Meia Lua, que enviou o pedido de informações ao prefeito sobre o funcionamento de câmeras do Centro de Operações Integradas, o COI, aqui em Jacareí. Temos também a Sônia Patas da Amizade, do PL, que enviou indicação para que a Prefeitura faça a limpeza da vala localizada na rua Norival Soares, no bairro Cidade Salvador, zona leste de Jacareí. Por fim, temos o vereador Roninha, do Podemos, que enviou o pedido de informações ao prefeito sobre o vazamento na galeria de águas pluviais na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, região norte da cidade. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores, você confere no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo a Leda Alcântara, que é assistente social e também participante ali da APAJAC. Leda, a gente comentou um pouquinho sobre os desafios, você falou um pouquinho sobre a demanda. Queria que você comentasse um pouquinho qual que é a importância do apoio público, do poder público para a APAJAC, que é a Associação de Pais de Autistas aqui de Jacareí. Então, a importância do poder público é trabalhar junto com a gente, né? Estar com a gente. Eu acredito até numa gestão compartilhada. Nós estamos num local cedido pelo poder público, mas por enquanto ainda não estou conseguindo regularizar a estrutura física, né? E estou dando entrada novamente na documentação, mas assim que possível, que sair essa BITS, eu espero mesmo contar com essa parceria, porque a APAJAC é muito importante para a cidade. Na realidade, a APAJAC realiza um trabalho, né? Como OSC, como organização social, que seria um trabalho do gestor da cidade, mas a gente quer fazer parceria, a gente quer estar junto, porque mesmo independente de estar sem documentação, a gente já faz essa parceria. Nós já vamos até as escolas, nós vamos em UBS, nós vamos em laboratório, nós temos uma médica que é muito dedicada, que ela, aonde chama, ela está pronta para ir, para falar como tirar sangue dessa criança, como segurar essa criança em caso de crise. A gente faz reuniões, fizemos agora há pouco tempo na Secretaria da Educação, para ver a questão de estagiários, aí a secretária se comprometeu em trabalhar com a gente. Então é muito importante essa parceria. Eu espero poder contar sempre, né,
e ver se a gente consegue trazer políticas públicas para a cidade, porque políticas públicas para autista ainda não temos, né? Ativamente não, a gente tem uma coisinha aqui, uma ali. A PAJAC acaba fazendo um trabalho que mesmo sem estrutura, mesmo sem remuneração, como voluntários, a gente vê resultados fantásticos, criança que chega pisando no alto, pisa no chão, criança que não falava e agora fala, mães que chegam assim mesmo, né? Depressiva, e agora você vê aquela mãe estabilizada. Eu realizei mês passado o Dia das Mulheres, eu faço com elas um trabalho de autoestima, e eu e toda a equipe, a gente tem uma equipe lá maravilhosa, né? Então é isso, se o poder público se unir, fica mais fácil ainda para a gente trabalhar e ver bons resultados. Daqui a gente da TV Câmara Jacareí, nós sempre observamos projetos de lei sobre a questão da causa do autismo do espectro. E a importância mesmo, né, como você falou, de ter esse lugar de fala de vocês que estão ali na prática, no dia a dia, lidando com isso, atendendo várias realidades. Sobre a questão do atendimento, atualmente vocês atendem quantas pessoas e quais são os desafios da logística? Então, nós temos lá uma faixa de umas 400 prontuários. As pessoas passam por lá, faz essas escalas, pega o diagnóstico, vai atrás, pega o laudo. Alguns têm convênio médico, graças a Deus, alguns têm poder aquisitivo melhor, vai em busca desse tratamento. Os que não têm, que é a maioria, permanece lá. Então, hoje em dia eu atendo uma faixa efetivamente, dizendo de toda semana, quase todo dia, que está ali com a gente no dia a dia, umas 120 famílias. E tem aparecido, inclusive agora, autistas adultos atrás de laudo, porque eles percebem, não é só meu filho, eu também percebo que eu sou assim, assado, e na realidade está cheio desses caras por aí, né, e não tem laudo. Então é um trabalho árduo do dia a dia, e essas famílias, umas 120 mais ou menos, que estão ali com a gente no dia a dia, desde entrega de cestas básicas, que a gente tem famílias bem vulneráveis, né, a gente tem uma pechincha, um brechó, mas que acaba servindo mais para essas famílias também. Agora com essa chuva, com essas enchentes, aonde tem famílias nossas, a gente vai lá e colabora. E no dia a dia eles convivem com a gente. Mesmo quando a PAJAC, vocês passam lá, a PAJAC está fechado, mas meu telefone não para, eu trabalho quase que 24 horas, a turma até fala, que hora que você dorme? Eu falo, de vez em quando. E com certeza o apoio do poder público ajudaria nessa questão, né, seria Leda? o essencial, né? A gente está correndo atrás de documentação para isso. Com certeza, e vai dar certo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os trabalhos da PAJAC, peço licença. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, avança mais uma etapa da campanha de vacinação contra a influenza H1N1 aqui na cidade. A partir de hoje, toda a população acima de 60 anos e profissionais da saúde pode se imunizar contra a gripe no município. A vacina está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, com exceção da UBS Central, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E para receber a vacina é preciso levar um documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação. Outras informações você pode conferir no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Estão abertas as inscrições para o edital de artes visuais promovido pela Fundação Cultural. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. E as inscrições para o concurso de artes visuais 2022 abrem hoje, de acordo com a Fundação Cultural de Jacareí. Esse edital pretende escolher 5 diferentes categorias de artes para a seleção, sendo elas desenho, escultura, gravura, pintura e fotografia. As obras selecionadas serão expostas no Salão de Arte de Jacareí, evento este que acontecerá em julho. Reforçando, no site da Fundação Cultural você pode encontrar todos os detalhes acerca da participação, e apenas para relembrar, as inscrições abrem hoje e vão até o dia 15 de abril. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, João, pelas informações. E o Conselho Tutelar de Jacareí está funcionando em um novo endereço. Atenção! O atendimento passa a ser feito na rua Lamartine de Lamare, número 103, no centro, onde ficava a antiga Casa Rosada. O Conselho Tutelar atende de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, ou pelo telefone 3955-9128. Então, se você observar alguma infração dos direitos das crianças e dos adolescentes, ir até o local do Conselho Tutelar aqui em Jacareí.
E nos períodos mais quentes do ano, a proliferação dos casos de dengue aumenta. E para evitar o surgimento da doença, é necessário tomar cuidado e ter cautela para não possibilitar o acúmulo de água. A Claudineia teve dengue na época da pandemia. Quando sofreu com a doença, se lembra que ficou em dúvida se estava infectada por Covid-19. Por fim, foi constatado que era mesmo dengue e ela conviveu por cerca de 20 dias com a doença. Daí fiquei assim, muito mal, passando mal. Fui várias vezes no médico e como estava o auge da pandemia, achavam que era a corona, né? Daí ele fez o exame de corona, não era corona. Daí ele constatou, o médico lá de São José, falou assim, não, é dengue. Não tive febre, mas tive muita dor no corpo, muita dor na perna, falta de ar, dor da barriga, mal. Na última semana eu tava assim, falando, não, vou morrer porque, assim, eu emagreci 10 quilos, sabe, assim, bastante mesmo. Então, os sintomas da dengue, né, geralmente eles são bem parecidos com de outras doenças que a gente tem atualmente em circulação, né? Por exemplo, a Covid, gripe, né? O que vai diferenciar muito, né, a avaliação do médico. Mas dentre os principais sintomas, né, são febre, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo. Então, basicamente são esses sintomas. Com relação a estatísticas, Jacareí registrou em 2021, segundo dados da Diretoria de Vigilância à Saúde, 133 casos da doença que foram confirmados aqui na cidade. Deste total, 123 infecções ocorreram dentro do município. Outros 10 casos foram importados, ou seja, vieram de outras cidades. Em 2022, apenas um caso importado foi constatado até o momento na cidade. Para Rodney do Carmo, supervisor de Vigilância à Saúde, os cuidados devem ser redobrados nesses períodos mais quentes, onde o mosquito consegue se proliferar com maior facilidade. Geralmente nessa época do ano, né, o mosquito ele tem condições mais propícias para a proliferação, né? Então é uma época mais quente, né? Então o ciclo do mosquito ele é um pouco menor, né? E justamente por conta das chuvas, né? Então tem maior número de criadouros também, né? Por conta da questão das chuvas. Principalmente agora nessa época do ano, né? E a gente faz um apelo, né, para a população geral, né, para que todos tomem bastante cuidado, né? Justamente pelo período de chuvas, para não deixar nada que possa acumular água mesmo. Que a população mantenha os cuidados com os seus imóveis, né? Porque o risco da proliferação de arboviroses, né, em geral, né, tanto zika, dengue, chikungunya, né, é alto. Ficar atento aí nesses momentos de chuva, como o Rodinei comentou, não é só sobre a questão da Covid-19, ainda a gente tem a dengue para se preocupar. A gente volta a conversar com a Leda Alcântara, da assistente social aqui da Projac. Leda, nossa conversa já está chegando ao fim, queria que você deixasse os seus contatos, os contatos da Projac, para quem tiver interesse em ajudar, ser voluntário ou também participar. Sim. Então, o telefone da Projac é 3962-1133. Nós estamos localizados ali na Avenida Pensilvânia, 705, no Jardim Flórida, ao lado da Cruz Vermelha. Tem o meu número de telefone também, meu celular, que é o que mais toca, porque como a gente não tem uma recepção, um funcionário lá, que é o 98843-4665, que eu estou sempre à disposição. Esse telefone acabou sendo agora já da Projac, não é nem meu mais. E a gente espera que todos que possam nos ajudar de alguma maneira com doação, indo até a Projac, se voluntariar, desde querer ficar para a gente um dia lá na Pechincha, como ir ajudar a gente na limpeza, ir ajudar a servir alimento para as crianças. A gente aceita doação de alimentos, leite, Nescau, bolacha, que é o que a gente mais usa lá com as crianças, produtos de limpeza. E as professoras, as faculdades que puderem estar enviando voluntários. E eu posso garantir que passar uma temporada com a gente fica craque no assunto, porque o negócio é na prática. Na faculdade, às vezes a gente tem só uma base mesmo, e na prática, até nós que estamos lá desde o início, eu estou desde a fundação, a gente se depara cada dia com uma situação diferente, um autismo diferente.
Então é um grande aprendizado e é um trabalho de amor. Eu queria agradecer a toda a nossa equipe. Eu tenho uma equipe lá de pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, psicanalista, a doutora Lúcia, a todas as mães, a todas as famílias que estão com a gente. Nosso muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação, Leida, é um assunto importantíssimo. Sim. E a gente espera que dê tudo certo para a Pajac. A gente também está de portas abertas sempre para receber vocês. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais.